Muito bem, então, gente, vamos para a nossa aula de hoje, 25 de abril de 2023, estamos no Sermão do Monte, estamos no capítulo 5 de Mateus, capítulo 5, versículo 33. Nós vimos na última aula apenas os versos 31 e 32, que trataram sobre o divórcio, mas na aula também olhamos para outros textos da Bíblia, em Mateus mesmo e também em Deuteronômio, que tratam sobre essa questão. Deveríamos ter visto os versos 33 a 37, que tratam sobre os juramentos. Não conseguimos ver, e na aula de hoje veremos então os versos que tratam sobre juramentos, também os versos sobre vingança, e, se Deus quiser, os versos sobre amor aos inimigos. Lembrando que os versículos que introduzem essa parte do Sermão do Monte em que nós estamos são os versículos 17 a 20, em que Jesus fala sobre o lugar da lei na vida do cristão, ok? E Jesus ele veio para cumprir a lei e não aboli-la. Então a lei ela não foi abolida, ela permanece, ela não foi retirada, ela permanece, mas alguns de seus aspectos foram cumpridos por Jesus de maneira cabal, especialmente aí chamada lei cerimonial. Então essa lei cerimonial nós não a praticamos hoje, porque Jesus ele é o sacrifício perfeito, ele é o sacerdote perfeito, ele é o santuário perfeito. Ou seja, a partir do momento em que o perfeito foi oferecido, todos os demais sacrifícios se tornaram inferiores. Okay? Contudo, a lei moral ainda está aí para ser cumprida, né? Já vimos também que as leis civis e higiênicas têm princípios muito importantes para nós, né? E, na verdade, o que Jesus está fazendo aqui, nos demais versos, dessa segunda parte do Sermão do Monte, ele está limpando a lei, e ainda especificamente a lei moral, das tradições dos fariseus, das tradições dos judeus. Os judeus acabaram interpretando e aplicando essas leis, esses princípios de forma equivocada, o que gerou, por exemplo, a tradição religiosa dos fariseus, né? Jesus vem para corrigir isso. Então, ele não está atualizando a lei, aprofundando a lei ou modificando a lei, ele está limpando a lei, está purificando a lei de uma tradição de interpretação e de aplicação incorretas. E aí, então, ele fala sobre o homicídio, não matarás, fala sobre o adultério, não adulterarás, fala sobre divórcio, né? Nós já vimos esses três primeiros bloquinhos, e agora veremos os três últimos sobre juramentos, vingança e amor aos inimigos. Ok? Vamos então aos versículos 33 a 37. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Ok? Retomando o verso 33, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Percebam que
ele não está tratando aqui sobre a lei que foi escrita, mas sobre algo que foi dito, ok? Uma tradição oral, ok? E vejam que uma parte do que ele diz realmente tem base na lei, mas uma segunda parte não, ok? Não é uma citação da lei, como nós veremos aí, especialmente no amor aos inimigos. Mas a parte não jure falsamente, ela está na Bíblia, está em Levítico, está em Números, né? Mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor, é algo que está na tradição oral, não é uma citação do texto bíblico, ok? Essa questão dos juramentos, né? Ela está ligada a duas coisas. Primeira, ao mandamento que diz: não tome o nome do Senhor, o seu Deus, em vão. Ok? Uma das interpretações e aplicações de não tome o nome do Senhor teu Deus em vão tem a ver com fazer um juramento ou um voto ou uma promessa em nome de Deus ou para Deus e não cumpri-la. Okay? Então, isso pode ter como sentido, então, tomar o nome de Deus em vão. Tá? E um segundo aspecto aqui do juramento, então, tem a ver com votos, né? Votos que eram feitos ou em nome de Deus ou para Deus. Esses votos deveriam ser cumpridos, ok? Se não fossem cumpridos, isso seria aí um falso juramento. Agora, qual é o ponto aqui? O ponto aqui é que alguém jura em nome de Deus, né? Alguém jura tomando o nome de Deus como testemunha para dar peso à sua palavra, para dar seriedade à sua palavra, para dar valor à sua palavra. Ok? Se a pessoa confiasse em si mesma, né, ou se os outros confiassem no que ela estava dizendo, talvez não houvesse a necessidade do juramento. Ok? Agora, vejam que Jesus, ele vai um pouco além. Ok, posso até dizer que sim, porque o mandamento aqui é não jure falsamente. Então, você pode entender, então, jurar de forma verdadeira, então, está ok. Bem, a grande questão, né, é realmente a fraqueza do homem e a quebra do juramento feito. Dou até um exemplo aqui. Antes do nosso último jejum, que nós fizemos aí, acabou a campanha tem umas 2, 3 semanas, eu li o livro do pastor Luciano Subirá sobre jejum. E uma coisa que ele aborda ali é que é muito comum as pessoas participarem de uma campanha de jejum ou fazerem um propósito de jejum fazendo um voto a esse respeito. Ou seja, Deus, então eu estou aqui fazendo um voto diante de ti que durante 14 dias eu só irei comer após as 18 horas. Veja que, para você fazer uma campanha de jejum ou um propósito de jejum, não é necessário que você faça um voto. O voto traz um peso a mais. O juramento torna a coisa, né, torna o compromisso mais forte. Mas para fazer um jejum, você pode simplesmente fazer um propósito, fazer um planejamento. Bem, qual é o problema de você fazer o voto? É que no meio do caminho, as coisas podem apertar e você pode quebrar, então, o voto que fez.
Você pode começar a passar mal no meio do jejum e você vai, então, quebrar o voto que você fez. Agora, se você não fez um voto, é apenas um propósito, um planejamento, e no meio do caminho você começa a passar mal, então, você parar de fazer isso, bem, você não fez um voto. Né? Então, quando você faz um juramento e um voto e você o quebra, isso é vergonha diante de Deus. Então, é melhor que não faça votos. É melhor que não faça juramentos. O único voto que você deve fazer é um voto de casamento. Se você é casado, com certeza, aí sim. Aí você empenha a palavra e, de fato, se você quebrar esse voto, e olha só que as coisas não são por acaso, né? Porque tem aqui adultério, divórcio e juramento. Tanto quem adulterou quanto quem divorciou, de alguma maneira, quebrou o juramento que fez. Né? Então, votos e juramentos de casamento, ok, faça. É isso aí, é um compromisso, é para valer, é para a vida toda. Se for quebrado, é uma vergonha. Mas fora isso, muito cuidado. Evite, não faça. Agora, o contexto aqui até vai um pouco além disso. Né? Verso 34, mas eu digo, não jurem, não faça juramentos. De forma alguma. Isso de forma alguma aqui já é suficiente. E aí ele coloca, né, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estado de seus pés, nem por Jerusalém. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Qual é a ideia aqui? Né? Você não tem nada para de fato balizar, garantir o seu juramento. Não há autoridade em você para garantir esse tipo de coisa. Se você jurar por Deus, bem, quem diz que ele está entrando nisso com você? Se você jurar por si mesmo, bem, qual é o controle que você tem sobre a sua vida? Então, veja, nada está no seu controle, no seu domínio, de modo que você possa jurar por aquilo, dando aquilo como garantia de que você realmente vai cumprir o que disse. Por isso que no final das contas, Jesus diz, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Então você diz que vai fazer? Faça. Você diz que não vai fazer? Não faça. E não é necessário que você jure em relação a isso. Então, diga o que você vai fazer e se comprometa com o que você diz. Aí eu volto à questão do jejum, que foi só um exemplo. Você pode dizer, olha, o meu plano é, durante as próximas 2 semanas, jejuar até às 18 horas. Pronto, acabou. É o seu plano, ou seja, eu juro que nas próximas 2 semanas eu vou jejuar até às 18 horas. Opa, aí ou você faz o que prometeu, ou você será envergonhado. Ok? Então aqui tem uma sabedoria. Cuidado com o que você fala. Cuidado com os compromissos que você assume. Cuidado com o que você empenha a sua palavra. E quando você disser alguma coisa, cumpra aquilo que você disse. Suas palavras têm poder, suas palavras têm validade. Ok? Vamos lá. Perguntas aqui, deixa eu ver. Aceita Rafa, está aceita. Sempre entendi que propósito e voto era basicamente a mesma coisa. Podem ser sinônimos numa prática, mas quando você faz um voto é diferente. Okay? Quando você faz um voto, você empenha um compromisso. Você pode entender de modo diferente. Um propósito é, olha, eu tenho tal propósito, eu tenho tal objetivo, eu tenho tal planejamento,
podem ser sinônimas, mas eu vejo que o voto ele tem um peso diferente. Você pode dizer o seguinte: eu estou em um propósito de casamento. O que você está querendo dizer com isso? Bem, que você deseja se casar. Não que você se casou efetivamente. Para se casar efetivamente é voto. É um voto de casamento. Aí você sim está casada, né? Acho que o propósito tem mais a ver com uma intenção, com um objetivo. Mas é claro que no nosso dia a dia, aí, no nosso popular, né? Nas nossas conversas informais, as coisas podem ser misturadas e tratadas aí como sinônimos. Ok, gente? Tudo bem. Seguindo adiante, essa parte da vingança é muito legal. Acho que vocês vão gostar e ter uma visão diferente aí acerca das coisas. Então vamos lá, verso 38 a 42. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir emprestado. Então, vocês ouviram que foi dito olho por olho e dente por dente. É uma citação da lei de Moisés. Vamos ver? Vamos abrir lá. Está a primeira aí, ó, está aparecendo aqui nas minhas notas de rodapé. É Êxodo 21, 24. Êxodo 21, 24, pegando do 22. São algumas leis aqui sobre violência e acidentes. Está no âmbito das leis civis. Olha só, Êxodo 21, 22. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, então vejam só, 2 homens estão brigando, e ao eles brigarem um com o outro, uma mulher grávida é ferida. E ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, então 2 homens estão brigando, eles ferem uma mulher grávida, isso obviamente por acidente, né? Ela, por conta dessa ferida, dá à luz prematuramente. Contudo, aqui, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação do juiz. Então, nesse caso, o marido poderia exigir uma compensação, mas os juízes teriam que aprovar ou reprovar esse pedido. Verso 23. Mas, se houver danos graves, será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Tá bom? Vamos para o próximo aí. Levítico 24, 20. Vinte e quatro. Vamos 20. 24, 20. Vamos ler aí do 17. Levítico 24, 17. Vamos lá. Se alguém ferir uma pessoa a ponto de matá-la, terá que ser executado.
Se alguém ferir uma pessoa a ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal fará restituição, vida por vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como lhe fez, será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Último texto aqui, Deuteronômio 19, 21. Deuteronômio 19, 21. Então, vamos pegar do 15. Vamos lá. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os 2 envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor, diante dos sacerdotes e juízes, que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso e, se ficar comprovado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, deem-lhe a punição que ele planejava para o seu irmão. Eliminem o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma coisa dessas entre vocês. Não tenham piedade. Exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Essa também é a chamada lei do talião. É uma lei que não está restrita à Bíblia, é uma lei que está presente, por exemplo, no Código de Hammurabi, e, segundo estudiosos, é um dos mais antigos códigos morais que existe. Ok? Gente, como é que eu vou abordar vocês nisso aqui, hein? Deixe-me ver. A lei do talião, olho por olho, dente por dente. Respondam para mim no chat, ok? A lei do talião, olho por olho, dente por dente, é uma lei boa ou má? Respondam aí para mim. É uma lei boa ou ruim? Enfim. Ó. Ó. Ruim está ganhando. Não sei, apareceu um. Boa para a época. Ok. Então é ruim hoje. Depende do caso. Boa. Justa. Justa. Opa. Depende. Justa. Acho que ficou equilibrado aí, meio a meio. Talvez um pouquinho mais para ruim, né? Gente boa, vamos lá. Nós precisamos distinguir a lei do talião da interpretação e do uso que os judeus fizeram dela. Ok? Então, qual é o propósito original da lei do talião? Nós acabamos de ler. Vocês acham que algum dos textos que nós lemos, ele é injusto, ele é ruim? O que é que a lei do talião está estabelecendo nesses textos que nós lemos? Olhem só, se houver uma ferida, por exemplo, no olho, que a punição seja
o agressor também ser ferido no olho. Não é isso? Se o crime cometido for um assassinato, que a punição também seja, então, a morte. Certo? Olho por olho, dente por dente. Gente, esse primeiro olho é o olho da punição. Esse segundo olho é o olho do crime. Então, olho por olho. Esse olho é a punição. A punição de um olho pelo crime de um olho. A punição de um dente pelo crime de um dente. A punição de uma vida pelo crime de uma vida. O que isso está estabelecendo? Que crime e punição devem ter o mesmo peso. Crime e punição devem ter o mesmo peso. Uma punição, ela não pode ser... Fala, filho. Uma punição não pode ser nem maior e nem menor do que o crime cometido. Uma punição não pode ser nem maior e nem menor do que o crime cometido. Dou um exemplo. Então é vida por dente. Não. Vida por dente, não. Vida como punição para um crime de dente é muito, é exagerada, demais. Então é dente por vida? Não, também não. Punição dente para crime vida é pouco, é injusto. Gente, a lei do talião é uma lei de justiça, é uma lei de equidade. A pena deve corresponder ao crime. Ok? A pena deve corresponder ao crime. Gente, a lei do talião, ela está na Bíblia. Ela é inspirada, ela é de Deus, ela é boa. Claro que ela é boa. Claro que ela é boa. É uma lei que é a base da lei civil. Ok? A lei do talião, ela é essa transição da lei moral para a lei civil. A lei moral diz o que não pode ser feito. Por exemplo, não matarás. Pela lei do talião, a lei civil diz: quem matar também sofrerá como punição a morte. Ok? Bem, obviamente, na época não havia um sistema prisional como o de hoje. Ok? Então, realmente, a punição com a morte era necessária, porque como é que você iria perpetuamente prender alguém? Né? Ou como é que você iria efetivamente até prender alguém? Vejam que as punições aqui têm muito a ver com restituição ou com uma punição na mesma medida do crime, enfim, não tem a ver com reclusão. Certo? É o dente pelo dente, é o olho pelo olho. Se você roubou o animal de alguém, você dá esse animal e mais alguma coisa como restituição, né? São vários tipos de lei aí. Ok? Agora, gente, qual é o problema? O problema é que essa lei, que é uma lei de justiça, uma lei de justiça, uma lei de equidade, ok? Ela foi distorcida na sua intenção, ok? Na sua aplicação, ok? E saiu, então, de uma lei para estabelecer justiça e equidade, italião significa, então, igual, ok?
Talião é igual, idêntico, o mesmo peso? É esse o sentido? Então, deixou de ser uma lei, um princípio de equidade e justiça para se tornar um princípio de vingança. Ok? Ou seja, deixou de ser, olha, o crime tal será punido com a punição tal, na mesma medida, não, se você fez isso comigo, eu tenho o direito de fazer a mesma coisa com você. Ok? Agora, a minha pergunta para os queridos alunos é: qual é a diferença entre justiça e vingança? Respondam aí para mim. Qual é a diferença entre justiça e vingança? Sentimento? Não. Não, não é o sentimento. Ok, quase. Razão, a intenção? Não, também não. Renata ali passou perto. Isso, a Adriana respondeu. Quando se trata de justiça, é uma autoridade externa à situação quem decide. Você se lembra ali que a esposa ela é ferida tal e dá à luz prematuramente, ao marido estabelece a restituição, bem, mas o juiz é que aprova isso. Então, justiça tem uma autoridade externa à situação que está decidindo. Vingança é quando o prejudicado, o que sofreu o crime, age com as próprias mãos. É uma linha tênue, né? É uma linha tênue. Mas é uma linha considerável aí. Então, olho por olho, dente por dente, nunca foi vingança. Nunca foi vingança. Nunca, 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 nunca Deus trouxe esse princípio, essa lei, pensando em vingança. Ele pensou em justiça, em equidade. Os homens é que distorceram a lei. Os religiosos é que distorceram a lei. Assim como no caso do divórcio, gente. Ah, não, Moisés mandou dar carta de divórcio. Não, 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 calma aí. Ele não mandou dar carta de divórcio. Ele mandou dar carta de divórcio em caso de divórcio. Mas ele não ordenou que o divórcio acontecesse. Ok? A intenção de Deus sempre foi o perdão, a restauração, a reconciliação. Então vejam como que os homens vão distorcendo as coisas. Vão puxando a sardinha para o seu lado. Ok? Nesse caso da vingança, que é a mesma coisa. Ah, então, se você fizer alguma coisa comigo, eu tenho o direito de fazer a mesma coisa com você. Não, de jeito nenhum. Mesmo porque Deus diz, minha é a vingança, deixa a vingança comigo, mesmo que os homens não façam a justiça, deixa a justiça comigo também. Então, assim, entrega para Deus esse sentimento de vingança. Agora, busque a justiça naquilo que a justiça tem a te oferecer. Então, vamos lá, gente. Se você foi prejudicado por alguém, você pode buscar pelos seus direitos na justiça, sim ou não? É claro que pode, é. Claro que pode. Tem uma situação só que você não deveria. Tá? Se for um irmão em Cristo, você deveria procurá-lo para resolver o problema. Não resolvendo o problema, deveria procurar os presbíteros, os anciãos da igreja para resolver o problema. Não resolvendo o problema, deveria até mesmo abrir mão e sofrer o prejuízo. Porque seria uma vergonha, palavras de Paulo, você estar diante de um irmão, com um irmão diante de uma autoridade ímpia, secular, que nem conhece a Deus, para que ela decida a situação de vocês. Isso mostra a falta de quebrantamento, discernimento, humildade, amor a Deus, amor ao próximo no coração de vocês. Ok? Mas, ok, se sofreu um prejuízo, você pode buscar sim, isso não é vingança. Vingança é outra coisa. Vingança é justiça feita com as próprias mãos.
Ok? Vamos ler o resto aqui, olha aí. O que Jesus disse? Não resistam ao perverso. Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ao invés de você falar assim, eu tenho o direito de dar um outro tapa em você, ofereça a outra face. Olha aí, a não vingança. É contra a vingança. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Perceba o coração aí, coração leve, um coração que não está apegado, que não busca seus direitos a ferro e fogo. Apesar de eu ter dito, olha, você pode, é porque você pode mesmo. Mas como está o seu coração é algo muito significativo. Ah, se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, e soldados romanos podiam fazer isso, né, vá com ele 2. Então, assim, elimine a vingança do seu coração, elimine a sede por justiça do seu coração, entregue-se para Deus. É o que ele está dizendo. Ainda termina, né? Dê a quem pede a você, e não volte as costas àquele que deseja pedir a você algo emprestado. Tenha o coração desapegado. Essa é a ideia aqui, ok? Tenha um coração desapegado. Seja de bens, seja de justiça ou de vingança. Tenha o coração desapegado. Jesus sofreu injustiças. Sofreu calado. Jesus teve perdas. Entregou cada uma delas a Deus. Ok? Mas, repito, com isso eu não estou querendo, nem a palavra de Deus está querendo te obrigar a não correr atrás dos seus direitos, ok? Não é isso. Certa vez um ônibus, de maneira errada, bateu no meu carro com a Letícia dentro dele. Né? Ela estava ali agindo da maneira correta, tal. Ela saiu, então, de uma lateral entrando numa avenida, o ônibus a fechou e bateu nela. Né? Nós corremos atrás, nós processamos a empresa. Até processamos o motorista também, os dois, a empresa e o motorista. Aí lá na hora H, perante o juiz ali, né? Estava lá o representante da empresa, também o motorista, né? A juíza perguntou ali, aí, vai manter contra o motorista? Nós falamos, não, pode dar um tchau para ele aí. A gente não queria vingança. Não, libera ele. Mas que a empresa nos dê o valor que é devido. E pronto, recebemos e ótimo. Glória a Deus. Resolvido. Então veja, não é assim, abra mão de todos os seus direitos. Não, mas seja desapegado. Tenha o seu coração leve, em paz. Pouca bagagem, ou nenhuma bagagem. Porque esses apegos, e esses sentimentos de posse, ou de direitos, podem pesar o coração, pesar a bagagem, e tornar a viagem pela vida pesarosa. Estão compreendendo? Nesse mesmo espírito aqui, eu digo a vocês, não emprestem dinheiro. Deem o dinheiro. Não é isso aqui, ó? Dê a quem pede, não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Gente, empresta, mas no coração já dê. Para que isso? Para que você fique livre. Para que você fique livre. Gente, no meu caso, eu digo a vocês, ou eu digo não, eu sinto muito, eu não vou emprestar, eu não posso emprestar, etc. Ou eu empresto já dando no meu coração. Se eu receber de volta, é lucro. Se eu receber de volta, é lucro.
Quantas vezes emprestei dinheiro para meu pai, para minha sobrinha, né? E emprestei dando, tipo assim. Entende isso? Coração leve, desapegado. Essa é a ideia que está aqui, ok? E ainda, sábado, eu tive que ir com Letícia ao hospital, que ela estava com o pé meio inchado, uma suspeita de gota, até mesmo, apesar de não ser o perfil dela, né? E aí eu não pude entrar no hospital, eu deixei então ela lá e fiquei ali na porta um pouquinho, fazendo uma hora e tal, e eu percebi um cara se aproximando de mim. Mais simples, assim, para pedir dinheiro. Na hora, o meu instinto foi, vou sair vazado, né? Eu vi a aproximação dele, ele se aproximou de uma outra pessoa antes, pediu alguma coisa para ela. Na hora que eu percebi, eu pensei assim, vou sair fora. Mas eu confesso a vocês, na hora eu me lembrei desse texto, dê o que te pede. E eu fiquei quieto ali, esperando ele vir até mim, né? Pediu ali alguma coisa, eu falei, ok, vamos lá. Fui com ele até uma lanchonete lá, falei com ele, peça o que você quiser aí. Ele pediu até mais do que eu pediria para mim. Mas eu pode pedir, fica à vontade. Paguei para ele ali, né? Saí em paz, feliz, coração leve, desapegado. Na hora que eu passei em frente ao hospital de novo ali, por alguma razão que eu não me lembro, ele estava lá de novo pedindo para outras pessoas, talvez a mesma coisa. Aí na hora assim, poxa vida, né? Mas o Senhor falou, faça, dê ao que te pede, pouco importa o que ele vai fazer. Leveza, dê o que te pede, ponto. Ponto. Segue adiante. No caso de roubo, Vivi, eu já falei, você pode ir atrás dos seus direitos, não tem nenhum problema nisso. Mas como o seu coração encara isso, é que é a grande questão. Entende? Esse é o ponto. Você quer uma restituição do seu roubo ou você quer uma vingança? Você quer uma restituição, você quer ter de volta o que o outro pague até o último centavo do que ele causou a você. Gente, há processos aí que são até lícitos e devidos, mas que estão há anos rodando na justiça e que estão adoecendo as pessoas envolvidas. Adoecendo. O que eu vejo é que Jesus diria para essas pessoas abra mão e vá ficar em paz. Abra mão e vá ficar em paz. Para mim, esse sentido aí, olha, você quiseram pegar de você a túnica, deixe que leve a capa também, ou seja, sabe, se vai, que não roubem a sua paz, que roubem o seu dinheiro, mas que não roubem a sua paz. Esse é o ponto. Tem uma linha tênue, aí a gente gosta muito do pode ou não pode, mas Jesus muitas vezes diz, depende. Se roubar de você a paz, deixa aí. Não resista. É o princípio da não resistência cristã. Nosso Senhor foi como ovelha muda para o matadouro. Então, mais uma vez, vá atrás dos seus direitos, mas que isso não roube de você a paz. Esse é um ponto importante. E o perdão é sempre o caminho. Perdão é sempre o caminho. Mesmo que você possa receber alguma coisa, mas perdoar no coração e se ver livre da amargura sempre é o caminho. Sem sombra de dúvidas. Então, gente, a lei do talião é muito legal, hein? É muito boa, hein? Não foi revogada, viu? Aliás, se fosse aplicada ao Brasil, o Brasil seria uma maravilha. Não, não.
Então, está na Bíblia, né? O cara vai lá, rouba uma galinha, rouba um par de sandálias, é preso, fica lá não sei eu quantos anos preso. Outro vai lá, rouba milhões, nem preso direito é. O que é isso? Falta o talião. Falta o talião. Falta justiça. Falta equidade. Certo? Ô, Vivi, o perdão é um processo mesmo, mas não saia do caminho. Não saia do caminho. Ok? Jesus disse na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Okay? Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus perdoou aqueles que o crucificaram. Ok? Tem alguma injustiça maior do que a crucificação de Jesus? E Jesus perdoou aqueles que o crucificam. Muito bem, partindo para o próximo. 43 a 48. Amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo. Está na lei? Tá. E odeie o seu inimigo. Está na lei? Não. Olha a tradição aí dos caras aparecendo. Nunca a Bíblia disse e odeie o seu inimigo. Nunca, 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 nunca. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Olha aí, uma coisa andando com a outra, né? Vingança e inimigos andando juntos aí, ó. E orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Percebam aí a ligação entre vingança e amor aos inimigos. Não é só para não se vingar, é para amar. Ok? Não é apenas não se vinguem dos seus inimigos, não, amem os seus inimigos. Amem aqueles que perseguem vocês. Então, veja, a lei diz, ame o seu próximo. A tradição acrescentou, odeie o seu inimigo. Tem uma lógica aqui? Tem. Tem uma lógica aqui. De maneira simples, até grosseira. Ame o seu próximo. Bem, quem é o meu próximo? Quem eu quero próximo a mim? Quem é que está perto de mim? Quem é que anda comigo? São pessoas a quem eu amo. É minha esposa, meus filhos, meus amigos. Pessoas a quem eu amo, pessoas a quem eu quero bem. Bem, então, se a lei diz para eu amar o meu próximo, aquele que não é tão próximo, aquele que eu quero longe de mim, que no caso é meu inimigo, eu posso odiá-lo. O que é isso, gente? Mais uma vez, distorção, corrupção, perversão da lei. Ame o seu próximo. Qual é o sentido? Jesus contou a parábola do bom samaritano para ilustrar o amor ao próximo. Quem é o seu próximo? É qualquer pessoa que cruzar o seu caminho, seja ela quem for, até o seu inimigo. Porque samaritanos e judeus não se davam. Esse é o seu próximo. Qualquer pessoa que cruzar o seu caminho com alguma necessidade, seja até mesmo seu inimigo, é seu próximo. Ame-o e faça o bem a ele. Amor aqui não é um sentimento, amor aqui é uma atitude, é uma ação de fazer o bem. Ok? Não está dizendo aqui, perdoe-me, né, que você tem que gostar dos seus inimigos. Ok? Gostar e amar são coisas diferentes. Gostar tem a ver com gosto, com afinidade.
Amar não, amar tem a ver com atitudes que você tem. Então, ok, você não é obrigado a gostar de todo mundo, mas é pela lei de Jesus obrigado sim a amar a todos. Inclusive seus inimigos. Amar seus inimigos é fazer o bem a eles. E orar pelo bem deles, certamente, é uma grande atitude. Agora, vejam, quem age dessa maneira é igual ao Pai Celestial. Se torna filho de fato do Pai Celestial. Por quê? Porque Deus, ele faz o bem a todos. Deus faz o bem a todos, essa é chamada graça comum. Deus faz o bem a todos, Deus faz raiar o sol sobre maus e bons, dá chuva para justos e injustos. Deus faz o bem a todos, Deus ama a todos. Essa é a graça comum. Graça comum é Deus agindo amorosamente, graciosamente, fazendo bem para todos os seres humanos. Existe também a graça especial, que é Deus salvando as pessoas, perdoando os seus pecados, através de Cristo ou da fé em Jesus. Essa é uma graça especial, também disponível a bons e maus, pela fé, né? Apesar de que não há bons, nesse sentido todos são maus, né? Mas há uma graça comum, então, que é Deus fazendo o bem a todos. Que se Deus age assim, seus filhos também devem agir assim. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificador pode ser, sim, alguém que, ao ser maltratado, responde na moeda inversa. Por que ele é um pacificador ao agir assim? Porque ele está respondendo mal com bem. Paulo também fala isso na carta aos Romanos. Não retribuam o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Ok? Porque se você faz o bem apenas àqueles que amam você, qual é a vantagem disso? Qual é o diferencial disso? O que isso tem de mais? Perceba, então, que Jesus, no Sermão do Monte, nos chama a um padrão de vida acima do senso comum, acima da normalidade. Não é fazer o que todos fazem, é agir além disso. Fazer o que todos fazem, não há vantagem nenhuma nisso. Então vejam, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso, os cobradores de impostos, pecadores, mal vistos pelo povo. Né? E se saudarem, cumprimentarem afetuosamente, perguntarem como é que está e se interessarem pela vida apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso, até aqueles que não conhecem a Deus são capazes de agir dessa maneira. Ok? Então ajam como Deus agiria. O padrão de comportamento de vocês não é o padrão dos bonzinhos deste mundo. O padrão de comportamento de vocês é o padrão do Pai Celestial. Não imitem nem os bonzinhos deste mundo, imitem o Pai Celestial. É um padrão superior. Ok? Percebam aí que a não vingança e o amor ao próximo, o amor aos inimigos andam juntos, né? Que divórcio e juramento também andam juntos, né? Porque é uma quebra de juramento, divórcio, que homicídio e adultério também andam juntos em termos de intenção e motivação do coração. Basta a intenção e a motivação para que o pecado se cumpra e que Jesus, mais uma vez, então, não veio para modificar a lei, mudar a lei, atualizar a lei, aprofundar a lei, espiritualizar a lei, ele veio para limpar a lei na tradição interpretativa dos judeus.
ok? É para isso que ele veio. Perguntas, gente? Tem alguma pergunta? Vou encerrar aqui a gravação.